principais fatores que modulam o nosso intestino é a microbiota intestinal, que ela tem interações com todos os órgãos, com todos os tecidos do corpo. O perfil dessa microbiota intestinal vai depender de vários fatores. A gente sabe que é diferente na criança, no adulto e no idoso. E esse perfil, ao nascimento, ele já sofre interferência do próprio tipo de parto, dos contatos que ela teve naquele momento do nascimento. Então, se foi amamentada, se não foi amamentada, as pessoas ali que tiveram contato, o hospital que ela está. Então, todos esses fatores ambientais vão definir também esse perfil da microbiota intestinal. E depois, a introdução dos alimentos faz muita diferença, o ambiente doméstico vai fazer muita diferença, se essa criança tem animais ou não tem animais em casa, se ela vive num ambiente mais de natureza ou menos. Dessa forma, a diversidade da microbiota intestinal ela vai depender de vários fatores. Alguns mecanismos relacionados ao probiótico, os mecanismos de ação, principalmente relacionados à produção de imunoglobulinas, e produção também, aumento de imunoglobulinas e aumento de peptídeos que estimulam a atividade de algumas células do sistema imunológico, como os linfócitos T, como os macrófagos, as células dendríticas, os neutrófilos e monócitos, por exemplo. De forma geral, a regulação, essa modulação, ela é feita tanto para o sistema imunológico inato quanto o sistema imunológico adaptativo. Em revisão recente, avaliando os mecanismos de ação relacionados a probióticos, simbióticos no sistema imunológico relacionado às doenças intestinais, mostraram que, no que diz respeito à modulação do sistema imunológico intestinal, os probióticos eles têm uma interação com o receptor Toll-like, que afeta a sinalização de cascata inflamatória com produção de citocinas, e é por isso que a administração de probióticos ela tem recebido uma atenção crescente. Os principais resultados foram melhora da diarreia, trato gastrointestinal, redução das infecções de trato gastrointestinal e redução das infecções respiratórias com o uso de alguns probióticos. Essa modulação intestinal, principalmente relacionada aos probióticos, aos prebióticos, então as próprias substâncias que são produzidas pelos probióticos, principalmente os ácidos graxos de cadeia curta, elas estão relacionadas à interação do intestino com vários órgãos e tecidos do nosso corpo. Os probióticos, que são as bactérias, por meio da fermentação de fibras, eles vão produzir os ácidos graxos de cadeia curta principalmente, E esses ácidos graxos de cadeia curta têm uma ação muito importante e que essa ação está muito relacionada a vários órgãos e tecidos, como eu falei, do nosso organismo. Então, para dar alguns exemplos, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles têm um potencial importante para estimular alguns receptores ali na própria barreira, na própria mucosa intestinal, que vão estimular peptídeos, por exemplo, que vão estimular fatores de crescimento, fatores endocrinológicos, então que vão estar relacionados tanto a funções cerebrais, como também ações metabólicas. Eles vão ter uma ação local, no intestino, no próprio intestino, no sistema imunológico, e vão ter uma ação em todo o organismo. Então, tem uma relação com vários tecidos e órgãos do nosso organismo. Então, dessa forma, é muito importante a gente entender que existe um conceito chamado mutualismo, que é a relação que nós temos, o nosso organismo, o hospedeiro da gente tem com os micro-organismos que habitam o nosso corpo. Então, isso é importante tanto para o intestino, como também para todo o nosso corpo, para a pele, para outros órgãos. Existe uma relação de mutualismo entre essas bactérias, principalmente, muito provavelmente com outros micro-organismos também, mas nós estudamos mais as bactérias. Então, essa relação de mutualismo, ela significa que o hospedeiro dá condições para a microbiota. Então, o hospedeiro, nós, damos vantagens, oferecemos vantagens para a microbiota, que é, por exemplo, nutrientes, são substratos, para eles sobreviverem. Damos o ambiente mais adequado, proteção e, por outro lado, a microbiota, essas bactérias também dão vantagens para o nosso organismo. Então, que vantagens? Estimulação de várias substâncias intestinais, de outras substâncias, como nós falamos, em relação a outros órgãos, estimulação de vários outros fatores importantes, e também proteção, estimulação, além da estimulação imunológica, imunomodulação, proteção de barreira, de função de barreira intestinal, entre outras.
De forma geral, a nossa microbiota ela é composta por uma associação de vários tipos de micro-organismos, né, de várias bactérias, que são predominantemente os bacteroidetes, os firmicutes, além de protobactérias e actinobactérias. Nós sabemos que há aquelas importantes para a saúde, né, que são os gêneros Bifidobacterium, Akkermansia mucinifera, a Fecaliumbacteria prausnitzii, a Rosebura intestinalis e a Bacteroides, com funções importantes, né, como a produção de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato, também com ações de homeostase intestinal, melhora de barreira de função intestinal, atenua as endotoxinas, né, que são produzidas por bactérias patogênicas, então, diminuindo também o risco de síndrome metabólica, da inflamação, principalmente intestinal e do organismo, e também aumenta a estimulação de células caliciformes para produzir a mucina, o muco que é importante para o trato gastrointestinal. Hoje nós sabemos que, além de fatores, né, ambientais e outros fatores que estão envolvidos na diversidade da microbiota intestinal, também nós sabemos que tem genes que estão muito envolvidos na relação com essa microbiota intestinal e também na desbiose intestinal. Por exemplo, o NOD2, o FUT2, entre outros. O NOD2 ele é um receptor citossólico que pertence à família do receptor de nucleotídeos. E ele é importante para detectar um comportamento na parede bacteriana. Então, ele vai detectar o quê? As bactérias, detecta um comportamento bacteriano e dessa forma ele vai mediar uma resposta imune inata, né, desencadeando uma ação pró-inflamatória para combater aquela bactéria, aquele micro-organismo. Geralmente, pacientes que têm mais predisposição à doença inflamatória intestinal, eles têm uma associação com a mutação desse gene do NOD2. Dessa forma, a interação entre os fatores ambientais e fatores genéticos, eles vão determinar a composição da microbiota intestinal e também a predisposição do indivíduo a ter uma doença inflamatória, um intestino mais inflamado. Então, nessa aula foi isso. Eu queria convidar vocês também, né, me seguir lá no Instagram e também vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, no DNA Nutri, que tem bastante conteúdo também de nutrição com vários assuntos.